Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Sr. Veríssimo e vamos falar do capítulo 1081 de One Piece. Vamos lá, antes de mais nada eu queria pedir perdão porque eu tô com a voz, com a garganta meio merda faz muito tempo já. Eu tô gravando isso daqui mesmo assim, enfim, é a vida. O capítulo começa exatamente da onde o último parou. O Garp já invadiu a Ilha Pirata e está distribuindo soco pra todo mundo que aparece. A gente vê ali que o Galaxy Impact não é um ataque, à primeira vista ele parecia enorme, né? E não é tão grande, na realidade. Ele só destrói ali um quarteirão da cidade, digamos assim. Que assim, a níveis de One Piece não é tão impressionante, na real. É impressionante considerando que o Garp nem tocou no chão, né? Ele faz isso com um soco no ar. Mas no geral, talvez nem tanto. Enfim, não importa, porque a gente vê que o Garp faz todos os piratas que estavam ali no platô de Hachinoso de random, né? Ele randomiza todos eles. E o Prince Grus usa ali os poderes dele pro navio pousar em segurança. E a gente tem um momento engraçado que é o Garp falando que realmente perdeu o jeito de lutar, né? Quer dizer, ele fica decepcionado que o ataque foi meio fraco em comparação ao que já um dia foi, provavelmente. E os random que tomou o ataque fica tipo: irmão, você tá reclamando, olha o estrago que você fez, tá ligado? E aí, enfim, depois disso a gente tem os membros da SWORD ali que vieram com o Garp falando com o Kobe, né? Tem a Kujako falando o quão bonito é o relacionamento do Garp com o Kobe. E aí a Hibari, né? Ela chega pra ajudar o Kobe. E no meio da fala dela, a gente vê o Garp meio em choque, assim. O Garp fica um pouco em choque enquanto ela tá falando. E a gente fica ali um pouco sem entender no começo. Só que aí corta pro painel seguinte, e eu queria destacar uma coisa nesse painel, nessa sequência aqui de painéis que o Oda é muito bom em fazer e muitas vezes a gente não vejo as pessoas dando crédito pra ele nesse departamento, que é mesmo o choque, né, o choque quase que terror, jump scare, assim, tá ligado? O Oda é muito bom nisso quando ele quer, né? Tipo, em momentos que aparentemente tá tudo bem e tal, e aí, pum, do nada um negócio que você fica tipo, uou, quase, praticamente você toma um susto, você fica meio chocado, assim. E quando o Oda quer, ele faz isso muito bem, e esse capítulo foi um exemplo, né? É muito impactante a gente virando a página e vendo a Hibari do nada sendo uma estátua de gelo, né? E o Garp vendo aquilo ali em choque, né? E aí o Aokiji aparece. E aí a gente tem o Kobe, parece que meio que sem entender, né? O Kobe pedindo pro Kuzan desfazer o congelamento na Hibari. E o Kobe claramente bem assustado ali com a situação, ele não esperava, né? E eu gostei muito desse único quadrinho pequeno do Garp, da reação do Garp ao ver o Kuzan falando. E no começo o Garp parece chocado, mas agora nesse quadrinho ele parece só decepcionado, sabe? Ele tá tipo, porra, mais um humano que eu crio e trato como filho, ou tipo, né, realmente instruo ali, tento guiar pro caminho certo, e que vira uma porra de um pirata, mano. O Garp é amaldiçoado, né? Todo mundo que ele tenta levar para o caminho que ele acha ideal acaba virando exatamente o contrário do que ele deseja, né? E no último vídeo, né, do capítulo 1080, eu tinha falado que eu achava que o Aokiji tava em Egghead, porque por dois motivos. Primeiro, que mostrou todos os piratas Barba Negra que estavam em Hachinoso e não mostrou o Aokiji, então eu pensei, pô, então o Aokiji não tá aqui. Mas não, o Oda tava guardando essa surpresa pra esse capítulo, que funcionou. E outra coisa, eu achava que o Aokiji estar em Egghead fazia sentido porque o Kizaru tá indo pra lá. E seria legal ter essa conversa entre o Kizaru e o Aokiji. Só que assim, por algum motivo eu esqueci que o Garp e o Aokiji, eles eram, tipo, né, professor e aluno praticamente. E como o Garp indica o Aokiji a almirante de frota, né? Não indica, mas apoia, né? Quem indica mesmo é o Sengoku, indicou o Aokiji, né? Então essa conversa também é muito interessante, também abre brechas pra muitas coisas, que é justamente o que acontece, né? A gente tem um flashback do Aokiji, do porquê ele se juntou aos Piratas Barba Negra. E a gente vê ali mais ou menos um ano depois da derrota do Aokiji pro Akainu. O Aokiji tá num bar, bebendo sozinho. E aparentemente os Piratas Barba Negra
caçaram encrenca com ele e ele congelou todos, né? O cara simplesmente randomizou o bando inteiro de um Yonkou, né? Beleza. E aí eu vi muita gente falando que essa ilha em que o Aokiji bebe, né, e encontra o Teach, é a mesma ilha que o Roger deixa o Bug e o Shanks antes de ir pra Laugh Tale, né? Logicamente tem algumas diferenças, mas isso seria por causa dos 20 anos de distância, né, entre os dois eventos. Então eu acho que faz sentido. E aí é muito doido, eu gostei muito desse flashback do Aokiji, porque mostra ali que, tipo, né, o Barba Negra chega e fala, tipo, mano, descongela os caras aí. Aí o Aokiji fala, eles caçaram briga comigo, né, então, tipo, eu não tô na minha, né, eu tô meio triste no momento, porque eu tomei um cacete do Akainu, perdi a perna. E aí ele fala, tipo, a culpa meio que é sua, né, porque a guerra aconteceu por sua causa e tal. E aí, tipo, você fica, caramba, é uma situação tensa aqui, né, como é que vai ser isso e tal. E aí corta, e o Barba Negra e a tripulação dele estão bebendo e festando junto com o Aokiji. O Aokiji tá contando a história de quando ele lutou com a Akainu e como foi a luta e tal. Ele, tipo, zoando a Akainu, né? Falando, tipo, como o Akainu falando, né? Nossa, e pensar que a gente lutava lado a lado e agora tem que se matar. O Aokiji contando que o Akainu falou isso e, tipo, zoando a respeito e tal. E eu gostei bastante porque mostra realmente ali, tipo, que o Aokiji, ele nunca gostou muito do Akainu, né? Tanto é que pra falar mal do Akainu, ele até se junta ao Teach e etc. E essa cena toda também é legal pra ver o carisma do Teach, né? O Teach é muito carismático. Desde a introdução dele lá em Jaya, eu sempre achei que ficou muito claro que o Teach e o Luffy, eles são muito parecidos, né? Inclusive, se você for ver, né, o Luffy, sempre que ele encontra uma figura antagonística a ele, você vê que os ideais deles sempre conflitam, né? Então o Luffy nunca pensa igual ao vilão. E normalmente por causa disso o Luffy sempre tem uma coisa verbal pra falar quando o vilão fala algo contra ele. Então, tipo, contra o Doflamingo, o Luffy fez um discurso antes de derrotar o Doflamingo. Contra o Crocodile, o Luffy fez um discurso antes de derrotar o Crocodile. Contra o Kaido. Porque o Luffy, os antagonistas do Luffy, o Luffy, ele derrota não só fisicamente, como moralmente também, né? E isso acontece desde o começo de One Piece. Só que no caso do Teach, quando o Teach é introduzido lá em Jaya, o Teach faz um discurso ali pro Luffy sobre o sonho das pessoas e tal. E o Luffy, claramente, tipo, desde o começo, o Luffy não vai com a cara do Teach. E isso fica claro, tá ligado? Então a gente sente que o Teach é um antagonista ali ao Luffy. Mas em momento nenhum existe simpatia quanto a ele. Mas ao mesmo tempo, quando o Teach faz o discurso dos sonhos das pessoas e tal, sabe, sempre que um vilão faz um discurso desse na frente do Luffy, expondo os ideais dele, normalmente o Luffy countera com os próprios ideais, mostrando como eles são opostos e como o Luffy vai ter que vencer essa batalha de ideias também. Só que nesse caso é o único caso em One Piece inteiro que o Luffy não fala nada. Porque, na verdade, o Luffy concorda com o Teach ali, né? O sonho das pessoas realmente não tem fim. Então isso é só pra mostrar como o Luffy e o Teach são muito similares. Apesar das diferenças, eles têm, tipo... O ideal deles é muito parecido. E é por isso que o Teach é o que, desde sempre, é teorizado de ser o vilão final. E tá cada vez mais se encaminhando pra isso. De que o Teach vai ser o último obstáculo do Luffy. Justamente porque ele é o mais próximo do Luffy, e portanto é o único que pode realmente se opor ao Luffy na guerra para se tornar o rei dos piratas. Justamente porque ele é o único com o mesmo nível de determinação, talvez não o mesmo, mas um nível próximo de determinação do Luffy, com ideais próximos do Luffy, ideias próximas da do Luffy, com uma visão de mundo. Cara, eles são tão similares que o Teach também tem 10 parceiros principais na tripulação dele, né? O Luffy tem os 9 comandantes e o Teach tem os 10 capitães titânicos, que eu acho que vão virar 9, eu já chego nisso. O Teach quer ser o rei dos piratas para se tornar o homem mais livre do mundo, e o Luffy também, pelo exato mesmo motivo. Enfim, os paralelos são muitos. Então, a gente vê essas semelhanças, né? E isso é refletido no carisma deles também, né? A gente vê que o Teach, ele é muito carismático, só que ele usa isso pro mal, que nem agora a gente vê ele ali em uma tarde ou noite, ou sei lá, foi o suficiente pra, talvez não convencer totalmente o Kuzan, mas ele já começou ali a mudar as ideias do Kuzan a partir de um encontro só. E aí, enfim, a gente tem uma parte muito interessante
sobre o homem marcado pelas chamas agora, né? Onde o bando Barba Negra conversa sobre esse cara junto com o Kuzan. E a gente tem um pouco de insight nele, né? Que é um cara que aparentemente tem o último Road Poneglyph, que ninguém sabe onde tá. Aparentemente tá com ele, né? E ele anda por aí em um navio completamente escuro, é um navio que você não vê nada dentro, e todo barco que se aproxima é engolido por redemoinhos gigantes. E assim, tudo isso deixa algumas teorias que pareciam bem certas e óbvias um pouco confusas, porque que nem a gente achava, pelo menos eu achava, que o homem marcado pelas chamas era o Sol. A gente sabe que o Sol tá vivo em Elbaf, e porque eu, pelo menos, e eu via que muita gente também achava que era o Sol, porque o Sol, pra ele ter ficado vivo de Ohara, ele teria que estar queimado, né? Teria que estar todo com queimaduras do incêndio e tal, e até queimaduras de gelo mesmo, né? Então faz sentido ele ser o homem marcado pelas chamas, pensando assim. Além de que muito se teorizava de que o último Road Poneglyph estava com o Shanks em Elbaf, né? E a gente descobre que o Shanks, a gente oficializa que o Shanks Elbaf é território dele, né? Que Elbaf é território dele. Então tudo fica, tipo, parece óbvio. Tipo, então o último Road Poneglyph tá com o Shanks, que tá em Elbaf, que tá com o Sol, que é o homem marcado pelas chamas. Tanto é que o Kid fala que vai atrás, ou tipo, cita o homem marcado pelas chamas, então fica implícito que talvez ele vá atrás dele. E o Kid vai parar onde? Justamente em Elbaf. Então, enfim, tudo apontava pro Sol ser o homem marcado pelas chamas e de que ele estava com o último Road Poneglyph. Mas aí agora esse rolê de andar num navio completamente escuro e com redemoinhos e tal, pode ser o caso dele andar em um navio completamente escuro porque ele quer manter a própria identidade escondida do governo, né? Porque ele é um ex-vice-almirante e porque ele é um sobrevivente de Ohara. Pode ser por tudo isso. Mas assim, o grande mistério que fica é o rolê dos redemoinhos, né? Eu vi muita gente falando que o homem marcado pelas chamas seria o Dragon, e aí os redemoinhos seriam parte da fruta dele, né? Porque o Dragon supostamente tem a fruta do vento ou da tempestade, né? Visto o que ele fez em Logtown, e também algumas das aparições dele, a maioria das aparições dele, na verdade, sempre tem vento e chuva envolvidas, né? Então estavam falando que é o Dragon por causa disso, mas eu acho que não faz muito sentido, tipo, ser o Dragon. Eu acho que o que mais faz sentido é ser o Sol. E aí, quanto ao rolê dos redemoinhos, se especula-se, né? Os piratas do Teach especulam ali que, tipo, então o homem marcado pelas chamas tem uma Akuma no Mi que faz isso, mas pode ser outra coisa. Pode ser um bicho no mar, né? Pode ser uma técnica de navegação, pode ser coisa sei lá, pode ser muita coisa. Pode ser até o caso do Sol realmente ser o homem marcado pelas chamas e outra pessoa, outro gigante ter o poder dos redemoinhos, né? Mas enfim, existe isso aí do homem marcado pelas chamas, que é muito interessante. E aí, enquanto tá rolando esse papo, o Lafitte, se eu não me engano, ele vai lá e sugere pro Teach pra roubar os poderes do Kuzan. O Kuzan ouve e randomiza todo mundo de novo. Congela geral e fala assim: irmão, vocês acham que vocês são quem, tá ligado? Pra querer roubar meu poder. Assim, fica implícito ali, tipo, não dá pra ter certeza, mas fica implícito de que o Kuzan, se ele quisesse realmente, ele matava todo mundo ali, né? Inclusive o Barba Negra, porque o Barba Negra, ele assume uma postura defensivaça contra o Aokiji. Ele fica tipo, irmão, pera aí, tá ligado? Não é assim também, vamos conversar aqui, vamos se entender. Tipo, parece que ele recruta ali o Aokiji numa tentativa num desespero ali mesmo, né? Enfim, a gente sabe que o Aokiji é muito, muito forte, então não me surpreenderia, mas enfim, o Barba Negra fala algumas coisas pro Aokiji, de tipo, você entendeu os piratas errado, a gente não é tudo isso que a marinha fala e tal, e a gente tem nossa própria justiça. E é engraçado, o Barba Negra falando isso, que é justamente, especificamente, o pirata, que é tipo o símbolo do que a marinha fala que são piratas, tá ligado? Mas é verdade, a pirataria em sua totalidade não é composta por gente que nem o Barba Negra. E eu não sei o que o Kuzan pensa exatamente, eu não sei, né? O Oda não mostra o desenrolar da situação a partir daí. Tudo que a gente sabe é que sim, eventualmente o Kuzan se junta aos piratas Barba Negra. E eu acho que definitivamente, depois desse capítulo, dá pra cravar que o Kuzan realmente se tornou um pirata ao comando do Teach.
Simplesmente porque, mano, o Oda já construiu essa história muito, né? O Oda já deu todo um flashback tentando justificar e justificando bem, até na minha opinião, o porquê o Kuzan se torna um pirata do Barba Negra. Tipo, ele não precisava, o Oda não precisava fazer um TCC de 3 capítulos explicando o porquê das motivações intrínsecas do Kuzan. Tipo, fica subentendido muita coisa, né? Tipo, fica subentendido que, até pelos diálogos do Kuzan nesse flashback, de que ele tava com o pé atrás em relação à Marinha há muito tempo, desde o Buster Call de Ohara, o Kuzan já tava, tipo, meio, tipo, pô, não sei se esse é bem o caminho, tá ligado? E aí depois que o Akainu se junta e vira almirante de frota, o Kuzan tem ainda menos motivo pra continuar na Marinha, porque ele sempre desprezou o Akainu, da forma de pensar do Akainu. E aí o Kuzan entra pros Piratas Barba Negra, eu imagino, muito como, tipo, pô, tô sem fazer alguma coisa aqui, né? Não concordo com muitas coisas que a Marinha faz, então talvez eu lutar pelo lado dos Piratas Barba Negra, pelo lado dos piratas, de modo geral, né? E entender um pouco o lado deles, talvez isso me ilumine de alguma forma. O Kuzan sempre foi um personagem muito complexo, e eu adoro isso nele. Ele é um dos melhores personagens de One Piece, eu acho. E a gente vê ele atualmente, novamente, lutando contra de um dos melhores personagens de One Piece, na minha opinião, que é o Garp. E a treta deles começa com o Kuzan metendo um Ice Ball pra cima do Garp. E aí o Garp, quando ele toma esse ataque, ele já vira pro Kuzan e fala assim: irmão, você tá de sacanagem, né, pô? Metendo esse ataquezinho Michuru, que Ice Ball pra cima de mim, achando que eu sou o Hellmapple, achando que eu sou um random qualquer da Marinha, pra tu me meter um Ice Ball, né? E aí o Garp vai lá e já dá um blitz nele, né? Um speed blitz, que a gente fala, que é... ele se move mais rápido do que o Kuzan consegue reagir, aparentemente, e já pega a cara dele e já afunda ele no chão. E tem uma fala muito interessante do Garp enquanto ele faz isso, que é que só os fracos hesitam, né? Ou em inglês fica um pouco diferente, que é uma coisa tipo, só os fracos se perdem o seu caminho. E isso dá a entender, em português e em inglês, isso dá a entender duas coisas diferentes. Em português, o que o Garp fala dá a entender que o Kuzan tá hesitando em lutar com o Garp. Ele tá tipo... o que faz sentido, né? Porque o Kuzan usa um ataque bem bosta contra o Garp. Um ataque que, como o próprio Garp fala, tipo, ele sabe que não vai funcionar. Então parece que o Kuzan tá, tipo, não querendo realmente lutar com o Garp, o que torna ele fraco, né? De acordo com o Garp, e o Garp amassa ele por causa disso. Na tradução em inglês, seria um pouco diferente a interpretação, no sentido de que ele fala que só os fracos perdem o seu caminho, insinuando que o Aokiji é fraco porque se perdeu do caminho, entre aspas, correto, né, da visão do Garp, que é o da Marinha, e se tornou um pirata. Indiscutivelmente, da sua interpretação, o que a gente tem que conhecer aqui como uma realidade é que o Garp acaba de mandar o Aokiji pro Two Piece, né? O Garp tratou o Aokiji que nem o Luffy tratou o Kaido, né? Afundando o maluco pro núcleo da terra. Assim, a gente sabe que o Aokiji tá bem, né? Porque, tipo, esse ataque não é pra machucar ele. Mas, ainda assim, foi legal, pelo menos. E lembra que eu falei que eu acho que até o final da história, né? Ou até o final dessa saga, pelo menos, o Barba Negra vai ter só 9 capitães? Justamente porque eu acho que o Aokiji não fica do lado do Barba Negra até o final. E o que eu acho que vai acontecer é que Garp e Aokiji vão lutar e tal, e vão estar saindo na porrada, e o Aokiji vai estar ali, tipo, cada vez vai ficar mais claro o quão hesitante o Aokiji está em lutar com o Garp, e quanto ele não quer realmente lutar com o Garp. Porque assim, honestamente, eu acho que o Kuzan venceria o Garp se ele realmente quisesse. Então eu acho que o Kuzan não tá nem um pouco afim de lutar com o Garp agora, e vai ser, por causa disso, a luta vai se estender um pouco, e o Kuzan parece que vai ficar na desvantagem, até que o Garp vai ser atacado pelas costas pelo Shiryu, que tá aí na ilha. E, lembrem-se bem, tem a fruta da invisibilidade. Eu não sei exatamente o cenário, mas eu imagino um cenário em que o Kuzan esteja, tipo, muito mal, prestes a ser derrotado pelo Garp, justamente porque ele está hesitando na luta, até que o Garp é apunhalado por causa de alguma coisa assim, ele se distrai e toma-lhe do Shiryu. E aí, nessa hora, eu acho que, bom, inevitavelmente os membros da Sword vão ter que fugir, né, com o Kobe, eles vão ter que ir embora, e o Kuzan vai ser, tipo... vai ficar abismado, revoltado que o Garp foi morto ou derrotado. Morto talvez não, mas derrotado. E tipo, vai ficar muito mal e vai mudar de lado. Não voltando pra Marinha, mas
só deixando de lado os Piratas Barba Negra e indo fazer outra coisa. E eu tenho alguns motivos para acreditar nisso. Primeiro, o Aokiji estando nos Piratas Barba Negra é uma força absurda que eu acho que não pode continuar assim, porque senão o Barba Negra é imparável. A tripulação dele é muito forte. Não só isso, como o Aokiji no momento tem cara de que não vai ficar, porque justamente os Chapéus de Palha são 9 e sem o Aokiji, os Piratas Barba Negra, os principais, são 9, o que fecha certinho o X1 aí pra cada um. E por fim, eu acho que esse é o arco de personagem que tá sendo desenvolvido pro Kuzan mesmo, né? Que é justamente ele percebendo que não é que existem lados certos e errados, existem só pessoas com motivações e sonhos e motivos diferentes pra fazer o que estão fazendo. Eu acho que tudo isso tá sendo desenvolvido pra esse arco de personagem do Kuzan acontecer. Então, eu acho que precisa desse evento que vai, tipo, fazer a mente do Kuzan, tipo, despertar, assim, e ele abandonar os Piratas Barba Negra. E eu acho que uma possível derrota, ou quase morte do Garp seria isso. E além disso, eu acho que o Garp cair aqui faz sentido, porque a gente percebe um padrão nos capítulos mais recentes de One Piece. A gente percebe que o Oda tá eliminando os jogadores desse jogo um por um. O que eu quero dizer com isso? Se você for voltar aí em 1079, o Kid já era. A gente viu o que aconteceu com o LoL, né, no final desse capítulo. Em Egghead tem muita gente se juntando. Provavelmente alguém vai terminar na mesma situação dos dois. E agora em Hachinoso tem tudo pro Garp terminar assim também, que é o quê? Não morto necessariamente, mas derrotado, severamente machucado e, portanto, fora da saga final. E por que eu falo isso, galera? Porque o Oda precisa eliminar personagens. Ele tem muito personagem na mão que ele precisa dar destaque na saga final, mas que se todo mundo for lutar, vai ser um caos absurdo. O Oda não tem como controlar isso tudo. Então o que eu acho que o Oda tá fazendo é, pegando esses personagens que, teoricamente, ele teria que dar muito destaque, né? Ele teria que continuar focando, porque são personagens importantes pro mundo. Ele pega esses personagens e fala assim, pessoal, fica no banco aí um pouquinho, tá ligado? Pessoal, vai pro cantinho ali rapidão, beleza? Porque eu não tenho tempo pra lidar com todos vocês, então saiam da minha história por enquanto. O Oda faz isso pra que ele tenha um espaço, uma mesa com personagens específicos que ele precisa trabalhar. E aí, beleza, essa galera agora que sobrou, aí agora a gente vai pra saga final com esses personagens. Então a gente pega Kid e Shanks. Dentre os dois, qual é mais importante pra saga final? Shanks. Então Kid, você vai pro Vasco. Law e Barba Negra. Quem é mais importante pra saga final? Barba Negra. Law vai pro Vasco. E aí você tem Garp e Aokiji agora, né? E você segue a lógica. Quem é mais importante pra saga final? Garp vai pro Vasco. Simplesmente porque o Aokiji é mais importante pra saga final do que o Garp. Não só o Aokiji, né? Porque a derrota do Aokiji aqui implicaria também na derrota do Shiryu e de toda essa galera que, querendo ou não, tá ali na ilha também. Não vai deixar só o Garp ficar fazendo o que ele quer. Então eu acho que o Oda, ele está, aos poucos, eliminando os personagens que não tem mais espaço na história por enquanto. E isso não quer dizer que esses personagens que estão sendo derrotados agora não vão mais aparecer nunca mais em One Piece, não é isso que eu tô dizendo. É só que antes eles tinham papéis muito relevantes, então o Kid e o Law derrotaram Yonkous, né, juntos, e o Garp, ele participou da Guerra de Marineford, foi uma peça central e teve todo um desenvolvimento. E que assim, e agora o Oda tá pegando esses personagens e deixando pra escanteio, falando assim, pessoal, vocês não tem espaço pra vocês, entendeu? Eu faço outra coisa com vocês depois ou antes, mas na guerra final vocês vão ser removidos antes, beleza? Pode crer, tamo junto. Eu acho que isso é até o Oda aprendendo com o Wano, né? Porque o Wano tinha muito... Olha, o Nigashima tinha muito personagem. Tinha muita gente que o Oda tinha que resolver e ele não conseguiu dar o devido destaque pra todas as lutas e pra todo mundo. Não deu, impossível. Muita gente achou que Luffy versus Kaido foi anticlimático. Eu discordo, tá? Mas muita gente achou que Luffy versus Kaido foi anticlimático. Muita gente achou que Zoro vs King foi anticlimático, que Sandy vs Queen foi anticlimático. Todas as lutas do Tobiropo foram anticlimáticas. E esse eu concordo. Realmente o Tobiropo, assim, talvez tirando a Black Maria contra Robin, o resto foi tudo anticlimático. Nem citar aqui o Page One, que foi derrotado pela Big Mom, porque sim, entendeu? Então, tipo, o Oda, ele realmente se perdeu. Ele perdeu o controle da quantidade de personagens que ele tinha em um ano. E aí pra guerra final ele falou, não vou fazer a mesma coisa de novo, vocês
varrendo. Ele pegou os personagens assim e começou a varrer eles. Tipo assim, se vocês eu resolvo depois. E guardou embaixo do tapete, tá ligado? Eu acho que a mesma coisa vai acontecer pro Garp, já matando vários coelhos com a cajadada só, removendo o Garp da história por enquanto, ou até permanentemente, né? Não sei. Fazendo a virada de chave que o Aokiji precisa, até hypando o Shiryu, se ele for quem vai derrotar o Garp com esse ataque. Dá um hypezinho pra ele, porque o coitado precisa, né? Vai ser o oponente do Zoro e ninguém liga pra ele por enquanto. E gera um momento muito grande, né? Porque o Garp ser derrotado ou até morto aqui teria um impacto absurdo no mundo de One Piece, porque o Garp, ele é o maior marinheiro vivo, né? Ele é o herói lendário da marinha. Ele, tipo, o Garp ser derrotado implica, tipo, quase uma simbólica queda do governo mundial perante a pirataria, né? Então, isso seria muito chocante, seria tipo um prelúdio pra guerra final, né? E olha que eu nem falei de LOL versus Barba Negra ainda, que a gente viu a conclusão nesse capítulo, que foi justamente o LOL sendo amassado como era de se esperar, mas eu queria deixar aqui, o LOL foi muito bem. Parabéns pro LOL, ele deu muito trabalho pro Barba Negra, porque assim, a luta entre os dois começou antes do Garp sair pra Ratinoso, uns bons capítulos antes, inclusive, tipo, começa LOL vs Barba Negra, aí dá, tipo, uns bons capítulos, aí o Garp sai da base da marinha lá pra ir pra Ratinoso, o Garp chega, ele começa a lutar, e só aí volta pro LoL, e só aí o LoL perde. Então o LoL aguentou várias e várias horas contra o Barba Negra. Não só o Barba Negra, né? Boa parte da tripulação dele também. Então assim, muito impressionante o que o LoL fez. Ele lutou muito bem, mostra aí o quão forte ele é. O Barba Negra, se tu for ver, ele tá zoadaço, né? Ele tá sangrando por tudo que é lado, respirando pesado. Quando o Beppo ataca ele fica em choque, assim, ele nem levanta, né? Porque ele já tá muito mal. Tanto é que o Beppo vai embora, ele escapa e o Barba Negra não, pelo jeito, não tem forças pra ir atrás dele, né? Que, de novo, mostra o quão na merda ele ficou na luta contra o LoL. E aí eu tenho que falar, né, do Beppo Sulong, que foi muito legal, tá? Adorei o Beppo Sulong, mas o Oda precisou tirar uma carta na manga, né? Ou, na verdade, o famoso remédio do ânus pra resolver isso, que foi esse rolê do Chopper e tal. O Oda, sempre que o Oda não sabe muito bem como resolver uma situação, parece que ele vai contar com o Chopper, né, a partir de agora. Naquele remédio milagroso que ele e a galera dos Minks, ou só a galera dos Minks, enfim, foi o Chopper que deu pro Zoro em um ano, pro Zoro voltar e blá blá blá. E agora esse rolê do Sulong, que tipo assim, o problema não é nem os medicamentos em si. Se esses medicamentos milagrosos dos Minks tivessem sido estabelecidos antes do Zoro receber eles, por exemplo, eu não teria problema. Ou se a droga que transforma em Sulong tivesse sido mostrada antes desse capítulo, eu não teria problema. Literalmente, se no capítulo passado a gente tivesse descoberto que essa merda existe e hoje o Beppo tivesse usado, por mim de boa, foi apresentado antes. Agora, no mesmo capítulo, 2 painéis antes, é sacanagem, Oda. E assim, isso me incomoda especialmente nesse caso, porque é tipo, irmão, por quê? Assim, não tinha nenhum outro jeito mais fácil de tirar o LoL dali. E mesmo que não tivesse, assim, supondo que o único jeito, o absoluto único jeito de tirar o LoL dali, daquela ilha, fosse o Beppo se transformando em Sulong, beleza. Então, não era mais fácil deixar a luta se prolongar até a noite? E aí o Beppo vira Sulong porque ficou de noite, tem lua cheia, fala que tem lua cheia no dia. Tipo assim, mano, mesmo pra solução que o Oda escolheu, existiam jeitos plausíveis e não tirados do rabo pra resolver essa situação, né? Então, enfim, às vezes eu não entendo o Oda, mas aconteceu, tudo bem. Ainda assim, o capítulo foi incrível, muito hype. O LoL escapa por um fio, a tripulação dele afundando. Vai dar uma merda do cacete. Mas por enquanto o LoL está fora da corrida de Rei dos Piratas. Por enquanto eu diria não, né? Tipo, pra sempre o LoL está fora da corrida dos Reis dos Piratas. E não que ele não vai ser mais relevante pra história, mas pra guerra final e pros próximos bons arcos aí que vão vir, o LoL vai ficar no escanteio, no banco de reserva, certo? Bom, é isso. Capítulo Zika, o homem Oda está cozinhando como nunca. O papel e caneta deles estão pegando fogo. Todo dia eu agradeço
por mais uma semana, agradecendo aí a Deus por ser fã de One Piece, certo? Muito obrigado você por acompanhar até aqui. Eu novamente desculpa minha voz e meu nariz, eu tô muito ruim hoje, tô muito gripado, não só hoje, faz muito tempo que eu tô gripado. Mas enfim, espero que tenha dado pra aproveitar do mesmo jeito. Se inscreve, dá um like, compartilha se gostou, comenta, até a próxima. Tchau!